Oi, gente, tudo bem? Quantas mudanças, hein, por conta do novo coronavírus, algumas polêmicas, e o Vamos Falar de Política muda um pouco da pauta por causa de algumas dúvidas que chegaram em nosso e-mail, e o tema hoje é sobre a redução da população prisional a fim de evitar a disseminação da doença em um ambiente que é o carcerário. Estamos também adotando as medidas de segurança, gravei aqui e a nossa convidada em seu escritório. E desde que a Organização Mundial da Saúde classificou o cenário de pandemia do novo coronavírus, por conta da disseminação mundial da doença em mais de 120 países, várias medidas de segurança foram adotadas para evitar a infecção generalizada. E isso foi apresentado pelos especialistas em áreas de saúde, às autoridades, e isso também aconteceu aqui no Brasil. E a população carcerária, ela também está inserida por causa dela estar dentro de um ambiente com várias pessoas. A gente está vendo isso na quarentena, que a gente tem essa reclusão, né? Tendo que ficar cada um em sua casa. E nos entendimentos da justiça, alguns grupos tiveram aí o benefício de sair da prisão e também as pessoas os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. Aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais tivemos algumas determinações, mas quem vai explicar isso para a gente sobre a prisão domiciliar é a advogada Kênia Ferreira. Oi, Kênia! Muito obrigada pela sua participação aqui no Vamos Falar de Política. Olá, pessoal. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês hoje no canal Vamos Falar de Política. Queria agradecer a oportunidade e a Lena pelo convite. E nós vamos hoje tratar sobre o tema coronavírus e prisão domiciliar. Tema esse que tem trazido inúmeras dúvidas, tanto para familiares de presos e até mesmo para a sociedade. Ok, vamos começar então falando, posso assim dizer, 2 grupos liberados com a decisão da Justiça de Minas Gerais? Lena, muito interessante esse seu apontamento, porque isso traz a possibilidade de sanarmos algumas dúvidas da população em geral. Não foram 2 grupos libertados com a decisão da Justiça Mineira, ou seja, não deram direito à prisão domiciliar para todos os presos em regime semiaberto e nem para todos os presos que estão no grupo de risco. O que aconteceu foi o governo do estado de Minas Gerais, conjuntamente com o Tribunal de Justiça de Minas e outros órgãos, juntos ali decidiram, e o governo publicou uma portaria recomendando que os juízes das varas de execuções penais, após a análise do caso concreto, tendo o apenado preenchido alguns requisitos, ou seja, tendo preenchido os requisitos objetivos e subjetivos, após o juiz analisar o caso concreto desse apenado, dar a ele o direito à prisão domiciliar ou não. Por quê? Trata-se de uma faculdade e não de uma imposição, né? Então, o juiz ele tem essa faculdade, ele vai analisar o caso concreto e, caso ele entenda, ele vai deferir ou não a prisão domiciliar. Ô, Kênia, quais são os grupos que têm direito, acho que não posso falar grupo, mas que têm direito a esse benefício? Então é isso, esses grupos são esses. Quem está cumprindo pena no regime de prisão, no regime semiaberto e não tenha cometido falta grave, aqueles que, ainda que estejam no regime fechado, estejam dentro do grupo de risco. Ok, eu gravei outro dia aqui no canal sobre a dignidade da pessoa humana. Esse entendimento parte dessa consideração na liberação dessas pessoas? E como que essa comunidade vai terminar de pagar o que ela deve à justiça e como vai ser feito esse controle?
Bom, muito interessante a sua pergunta, Lena. Por quê? Os juízes têm decidido conforme seu convencimento, conforme as suas possibilidades. Então, nós temos decisões, eu, por exemplo, tive decisões de varas de execuções distintas. Então, eu tive, no caso dos meus clientes, juiz que determinou a prisão domiciliar com a colocação da tornozeleira, e eu tive decisões de juiz que determinou a domiciliar sem a colocação da tornozeleira. Mas todos eles estão decidindo no sentido de que a prisão tem que ser domiciliar, ou seja, tem que cumprir a pena em domicílio, na sua residência, na sua casa. Ele só vai sair para assinar, e aí no meus casos foi uma vez por mês, então o juiz determinou que aqueles apenados cumpram pena em domicílio e que vão até o juízo competente para assinar uma vez por mês. Então, agora, aqueles presos que já estavam com trabalho externo, ou seja, estavam no regime semiaberto e estavam com trabalho externo, eles vão continuar trabalhando. Porém, ao invés de voltar à noite para o presídio, irão para a sua residência. Continuam cumprindo pena em prisão domiciliar e terão direito ao trabalho externo que já estava sendo executado. Agora, aqueles presos que foram tão somente contemplados com a prisão domiciliar, tendo em vista a pandemia, esses vão cumprir pena o tempo todo dentro de suas casas, não podendo sair. Caso saiam e sejam parados, abordados pela polícia militar, por exemplo, vão cometer falta grave e voltar ao estado anterior. Eles só vão poder sair para assinar no dia determinado pelo juiz. Perfeito, Kênia. Vamos explicar então para o nosso seguidor o que é a prisão domiciliar. Bom, como eu já havia me antecipado, a prisão domiciliar é isso. É o direito da pessoa responder, ou seja, cumprir a sua pena em seu domicílio. O artigo 117 da LEP, da Lei de Execuções Penais, ele traz um rol de pessoas que teriam direito a essa prisão domiciliar. São maiores de 70 anos, pessoas com doenças graves, presas com filhos menores, filhos com doenças graves, físicas ou mentais, etc. Porém, a portaria, tendo em vista o Covid-19, ela ampliou esse leque, ela abarcou um rol maior de pessoas que poderiam ser contemplados com a prisão domiciliar após a análise do juiz da execução. Então, recapitulando aqui, a prisão domiciliar, a grosso modo, nada mais é que o direito do apenado cumprir a sua pena em seu domicílio, ou seja, ele vai cumprir prisão domiciliar. Tem alguma coisa que você queira destacar, Kênia? Então, dentro do sistema prisional, há várias unidades para o cumprimento da pena, que será cumprida em regime fechado, inicial fechado, ou regime inicial semiaberto. Já os presos no regime aberto poderão responder a prisão domiciliar e agora também, tendo em vista a Covid-19, poderão os presos em regime semiaberto e até mesmo no regime fechado, a depender do caso, após a análise do caso concreto pelo juiz da vara de execuções penais, deferir e dar a ele o direito ao cumprimento da pena em prisão domiciliar. Vamos falar de política. Agradeço a sua participação, Kênia. Volte mais vezes. Lena, eu agradeço mais uma vez. Quero agradecer a você a oportunidade de estar aqui no canal Vamos Falar de Política para conversarmos um pouco, tirar um pouco as dúvidas da sociedade em relação ao tema coronavírus
e prisão domiciliar. Espero realmente tê-los ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, que no decorrer da semana nós vamos tratar de saná-las. Podem também entrar em contato comigo nas minhas redes sociais, estou à disposição para ajudá-los, para orientá-los no que for possível. Agradeço mais uma vez, Lena, a oportunidade de estar aqui com vocês. Até mais, pessoal. Obrigada. Kênia Ferreira é advogada, o endereço dela das redes sociais está aqui na descrição se você quiser seguir e acompanhar o trabalho, viu? Bom, gente, é isso por hoje. Espero que tenham gostado. Compartilhe e escreve pra gente, porque a gente traz especialistas aqui para vocês. Até mais!